Após eu ser demitida, encontrei meu chefe na recepção, tentando se comunicar em libras com... Eu sabia os sinais e perguntei quem ele era. Então ele disse que era o investidor do contrato de 30 milhões. Você tem 10 minutos para recolher seus pertences e liberar a mesa. O segurança vai te acompanhar até a saída. Aquelas palavras ainda ecoavam na minha cabeça, enquanto eu colocava a última moldura com a foto da minha família dentro da caixa de papelão. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de uma mistura amarga de choque e indignação. Eu olhei ao redor daquela sala onde passei os últimos 5 anos da minha vida. Eu conhecia cada arquivo, cada planilha, cada detalhe daquele setor. Eu chegava antes de todo mundo, e era a última a sair. E agora? 10 minutos. Era isso o que o meu esforço valia. Ricardo, meu chefe, nem sequer teve a decência de olhar nos meus olhos enquanto assinava a minha demissão. Ele ficou mexendo no celular, com aquele ar de arrogância que eu conhecia tão bem. Mas, Ricardo, eu tentei argumentar, com a voz embargada. O relatório de desempenho do mês passado mostrou que eu fui a mais produtiva daí. O erro no projeto da semana passada não foi meu. Você sabe que foi o estagiário que enviou o arquivo errado. Ele levantou a mão, me interrompendo com um gesto brusco. Júlia, por favor, sem drama. A decisão já foi tomada. A empresa precisa de gente com visão, com agilidade. Seu desempenho, digamos que estagnou. Estamos cortando o que não serve mais. Agora, por favor. Saia. Tenho uma reunião importantíssima com um investidor que vai mudar o rumo deste lugar e não quero energias ruins por aqui. Energias ruins. Aquilo foi como um tapa no rosto. Durante 5 anos eu consertei os erros dele. Quantas vezes o Ricardo esqueceu de enviar orçamentos e eu mandei de madrugada para salvar a pele dele? Quantas vezes ele apresentou minhas ideias nas reuniões com os diretores como se fossem dele, e eu fiquei calada, esperando que um dia o reconhecimento viesse? A única coisa que veio foi aquela caixa de papelão e a humilhação. Peguei minha caixa. Estava pesada, cheia de cadernos, canetas que eu mesma comprei e algumas plantas pequenas que eu cuidava com tanto carinho para dar vida àquele ambiente cinza. Caminhei pelo corredor central, sentindo o peso dos olhares dos meus colegas. Ninguém disse nada. O medo de ser o próximo a ser demitido faz com que as pessoas abaixem a cabeça. Eu não os culpava, mas o silêncio doía mais do que qualquer grito. O segurança, um senhor gentil que sempre me dava bom dia, me olhou com pena, mas manteve a postura profissional, caminhando 2 passos atrás de mim. Eu só queria sair dali, respirar ar puro e tentar entender como pagaria o meu aluguel no próximo mês. A sensação de injustiça queimava no meu peito. Eu não fui demitida porque era ruim. Fui demitida porque o Ricardo precisava de um bode expiatório para cobrir as falhas da gestão dele perante a diretoria. Era mais fácil demitir a funcionária dedicada do que admitir a própria incompetente. Quando cheguei ao final do corredor que dava para o saguão principal, respirei fundo para segurar as lágrimas. Eu não daria a ele o gosto de me ver chorando na saída. Ajeitei a caixa nos braços e empurrei a porta de vidro que separava os escritórios da recepção. Foi então que a cena parou meus passos. O saguão da empresa, geralmente um lugar silencioso e organizado, vai estranho. A recepcionista parecia em pânico, digitando freneticamente no computador e telefonando para alguém que não atendia. E bem no meio do saguão, perto das catracas de entrada, estava o Ricardo. Mas ele não estava com aquela postura de chefe poderoso que usou comigo minutos atrás. Ele estava suando, com o rosto vermelho e gesticulando de forma exagerada, quase cômica. Na frente dele estava um homem distinto, vestido com um terno impecável, de corte fino, que exalava elegância. Ele segurava uma pasta de couro em uma mão e, com a outra, fazia movimentos rápidos e precisos. O rosto desse homem demonstrava uma frustração visível, uma impaciência que estava prestes a explodir. Eu parei perto de uma das pilastras, ainda segurando-me, a caixa, observando aquilo. Era como ver um acidente de carro em câmera lenta. Eu sabia que devia ir embora, mas não conseguia desviar o olhar. O senhor me entende? Ricardo gritava. Ele estava berrando, como se o problema do homem fosse o volume da voz. Eu sou o gerente. Ricardo apontava para o próprio peito com força. Depois fazia um sinal de Joey.
a com o polegar, e sorria de forma nervosa. Era ridículo. Ver o homem que acabou de destruir a minha carreira agindo daquela maneira tão despreparada me causou uma sensação estranha. O homem elegante balançou a cabeça negativamente, franziu a testa e voltou a mover as mãos. Ele tocou o queixo com a mão aberta, depois moveu as mãos na frente do corpo. Eram movimentos fluidos, a linguagem própria, cheia de expressão e significado. Ricardo, por sua vez, parecia uma barata tonta. Ele olhou para a recepcionista e gritou: "Cadê o intérprete que a diretoria prometeu? Esse homem está aqui há 10 minutos e eu não consigo fazer ele entrar. Ele é o investidor do contrato, pelo amor de Deus. Se o dono chegar e virmos essa bagunça, vai sobrar para todo mundo." "Eu não consigo contato com a agência, senhor Ricardo", respondeu a moça quase chorando. O homem elegante suspirou profundamente, olhou para o relógio de pulso caro e fez um gesto claro de que estava indo embora. Ele virou o corpo em direção à porta de saída. Ricardo entrou e ele correu para a frente do homem, bloqueando a passagem, e começou a falar mais alto ainda, e pausadamente, como se estivesse falando com uma criança. Não pode ir. Ficar. Aqui. Dinheiro." Ricardo esfregava o polegar no indicador, fazendo o sinal universal de dinheiro, o que era extremamente vulgar naquela situação. O homem olhou para Ricardo com um desprezo absoluto. Ele fez mais alguns sinais rápidos, bateu a mão na pasta e revirou os olhos. Eu continuei para dali. Meu coração acelerou. Eu conhecia aqueles movimentos. Eu sabia exatamente o que aquelas mãos estavam dizendo. Não eram gestos aleatórios. Era uma língua completa, complexa e bonita. Minha mente viajou rapidamente para casa, para o meu irmão caçula. Lembrei-me das noites que passamos estudando, das risadas quando eu errava um sinal, da conexão profunda que criamos quando eu decidi entrar no mundo dele, o mundo do silêncio. Aquilo que o Ricardo via como uma barreira intransponível, para mim, era tão claro quanto o português. Olhei para a minha caixa de demissão, olhei para a porta de saída que era o meu destino. Eu já não fazia mais parte daquela empresa. Não era mais meu problema. Se o Ricardo perdesse aquele contrato, seria a justiça divina agindo rápido. Eu deveria simplesmente dar as costas, sair e deixar o barco afundar com o capitão incompetente dentro. Mas então, olhei para o rosto do homem elegante. Ele parecia sozinho, parecia cercado de ignorância por todos os lados. Ele estava sendo tratado como se não tivesse inteligência, apenas porque não ouvia. Aquilo tocou numa ferida minha que não tinha nada a ver com meu trabalho, mas sim com a humanidade. E eu vi o meu irmão no lugar dele. Ricardo continuava repetindo as palavras em voz alta, cada vez mais desesperado, achando que o som da sua voz resolveria tudo. "Espere! O dono vem aí! Big Boss!" Ricardo gritava. Respirei fundo, ajeitei a caixa nos braços mais uma vez e dei um passo à frente. Eu sabia que o que eu estava prestes a fazer remudaria o rumo daquela manhã, talvez até da minha vida. Mas naquele momento, eu só queria que aquele homem fosse tratado com a dignidade que merecia. Ignorei o bom senso que gritava para eu ir embora e dei o primeiro passo em direção àquele cenário caótico. O som dos meus saltos no piso de mármore parecia ecoar mais alto do que o normal. Ou talvez fosse apenas o meu coração batendo forte nos ouvidos. O segurança, que ainda me acompanhava, hesitou, mas não me impediu. Acho que ele também estava curioso para ver o desfecho daquela confusão. Ricardo, ao me ver se aproximando, fez uma cara de nojo misturada com impaciência. Ele parou de gritar por um segundo e veio na minha direção, bloqueando minha visão do homem elegante. "O que você ainda está fazendo aqui, Júlia?" Ele sibilou entre os dentes, tentando falar baixo para que o visitante não percebesse a hostilidade. "Eu disse para você sair. Você não trabalha mais aqui. Não quero ex-funcionária rondando a recepção e causando má impressão. Vá embora agora, ou vou pedir para te tirarem à força." Olhei para Ricardo com uma calma que eu não sabia que possuía. Talvez quando perdemos tudo, perdemos também o medo. "Ele não está te entendendo, Ricardo," eu disse com a voz firme. "E gritar não vai fazer ele ouvir. Você está passando vergonha e fazendo a empresa passar vergonha. Isso não é problema seu." Ele retrucou, o rosto vermelho de raiva. "Saia daqui." Eu não respondi.
Simplesmente contornei o corpo dele. Ricardo tentou segurar meu braço, mas eu fui mais rápida. Cheguei perto do homem, que já estava com a mão na maçaneta da porta de vidro, pronto para nunca mais voltar. Coloquei minha caixa de papelão no chão com cuidado. Aquele barulho suave da caixa tocando o piso foi o ponto final da minha antiga vida e o início de algo novo. Ergui as mãos na altura do peito e respirei fundo. Meus dedos assumiram a posição o conhecia tão bem, a linguagem do silêncio e do amor que eu usava. Toquei levemente no braço do homem para chamar sua atenção. Ele se virou bruscamente, com um olhar irritado, esperando mais gritos ou mímicas desrespeitosas. Mas, em vez de falar, eu sinalizei: "Olá? Desculpe a confusão. O senhor precisa de ajuda para se comunicar?" A transformação no rosto de lhe foi imediata. A tensão nos ombros dele desapareceu. A expressão fechada e irritada se desfez, dando lugar a um sorriso de puro alívio e surpresa. Foi como se o sol tivesse saído de trás de uma nuvem escura. Ele soltou a maçaneta da porta e virou-se completamente para mim. Rapidamente, ele respondeu em sinais, com movimentos ágeis e elegantes. Graças a Deus, finalmente alguém. Com inteligência neste lugar. Eu achei que estava cercado de loucos. Você é a intérprete que eu solicitei? Eu sorri, sentindo uma empatia imensa por ele. Não, senhor. Eu não sou a intérprete oficial. Respondi, minhas mãos fluindo com naturalidade. Eu vi que o senhor estava tentando falar e ninguém entendia. Eu aprendi a língua para conversar com meu irmão caçula. Não podia deixar o senhor ir embora com essa má impressão. Ricardo estava parado ao nosso lado, boquiaberto. Ele olhava para mim, depois para o homem, e depois para as minhas mãos voando no ar. O silêncio da recepção era absoluto agora. A recepcionista parou de digitar. O segurança observava atentamente. Ricardo parecia uma estátua de gelo derretendo sob o sol. Júlia, Ricardo, gaguejou, a arrogância sumindo da voz. O que você está dizendo para ele? O que ele está dizendo? Eu o ignorei solenemente e voltei minha atenção para o homem. Ele continuou sinalizando, agora com uma expressão mais séria, desabafando toda a frustração dos últimos 20 minutos. Meu nome é Pedro. Eu sou o investidor responsável pelo contrato de 30 milhões que essa empresa tanto quer. Eu fui muito claro quando agendei a reunião. Exigi acessibilidade. Exigi respeito. Chego aqui e encontro esse homem gritando na minha cara como se eu fosse uma criança ou tivesse algum problema cognitivo. Isso é inaceitável. Enquanto traduzia mentalmente o valor, 30 milhões, senti um frio na espinha. Ricardo não tinha apenas destratado um cliente qualquer. Ele tinha destratado o maior cliente da história da empresa. Respondi em sinais. Senhor Pedro, sinto muito por isso. A falta de preparo deles é evidente. O senhor tem toda a razão de estar chateado. Pedro me olhou com curiosidade, analisando minha roupa simples e a caixa de papelão aos meus pés. Você trabalha aqui? Qual o seu cargo? Porque parece ser a única pessoa impetente que encontrei até agora. Essa era a hora da verdade. Eu poderia mentir. Poderia fingir que ainda era funcionária para tentar salvar minha pele ou pedir o emprego de volta. Mas a honestidade sempre foi meu guia. E eu não tinha mais nada a perder. Olhei nos olhos dele e sinalizei devagar. Na verdade, eu trabalhava aqui até esta manhã. Aquele homem que estava gritando o senhor é o meu chefe, Ricardo. Ele me demitiu há 10 minutos. Disse que meu desempenho era baixo e que eu não servia mais para a empresa. Aquela caixa no chão tem tudo o que eu construí aqui nos últimos 5 anos. Pedro parou. Ele olhou para a caixa, depois olhou para Ricardo com um desprezo renovado e, por fim, voltou o olhar para mim. Havia uma nova luz nos olhos dele. Não era pena. Era respeito. Você foi demitida e, mesmo assim, parou para me ajudar? Mesmo carregando suas coisas para ir embora? Você largou tudo para auxiliar um estranho e a empresa que te mandou para a rua? O senhor parecia precisar de ajuda. Respondi simplesmente. E eu não fiz isso pela empresa. Fiz pelo senhor. Ninguém merece ser tratado com indiferença. A comunique. Ação é um direito básico. Pedro assentiu, impressionado. Nesse momento, Ricardo não aguentou mais ficar de fora. Ele percebeu que a conversa fluía e que ele estava perdendo o controle da situação. O suor escorria pela testa dele.
Ele deu um passo à frente, tentando forçar um sorriso simpático que parecia mais uma careta de dor. Júlia, querida, ele disse, com uma voz falsame. Doce que me deu náuseas. Vejo que você resolveu o mal-entendido. Ótimo, ótimo. Diga a ele que o grande chefe, o dono, já está chegando. Diga a ele para subir para a sala de reuniões. Nós somos uma equipe, não é? Você sempre foi tão proativa. Eu olhei para Ricardo. A audácia daquele homem não tinha limites. Minutos atrás eu era descartável. Agora eu era querida e parte da equipe. Pedro percebeu a mudança de tom de Ricardo e me perguntou o que esse palhaço está dizendo agora. Eu poderia ter traduzido exatamente o que Ricardo disse, mas decidi traduzir a essência da situação. Ele está com medo, Sr. Pedro. Ele quer que eu peça para o senhor ficar, porque sabe que se o senhor for embora, a carreira dele acaba. Ele está tentando o ser simpático porque precisa de mim. Pedro soltou uma risada curta, sem som, mas cheia de significado. Diga a ele que eu fico, mas com uma condição. Só converso com você. Você será minha voz e meus ouvidos hoje. Se você for embora, eu vou embora e levo o contrato comigo. Virei-me para Ricardo. Ele estava roendo as unhas, os olhos arregalados, esperando minha tradução como um réu espera a sentença. Ricardo, eu disse, saboreando cada palavra. O Sr. Pedro disse que é o investidor do contrato de 30 milhões. Ele disse que estava indo embora cancelar tudo. Ricardo ficou pálido. Parecia que ia desmaiar ali mesmo, mas continuei. Ele disse que aceita ficar para a reunião, tanto que eu seja a intermediária. Ele só confia em mim. Em você? Ricardo piscou confuso. Mas você está demitida. Exatamente, eu disse, cruzando os braços. Então acho que você tem... Ricardo olhou para a porta, depois para o relógio, e depois para Pedro, que o encarava com frieza. Ele sabia que o dono da empresa chegaria a qualquer momento. Se o investidor não estivesse na sala de reuniões, a culpa seria dele. Tudo bem, Ricardo exclamou desesperado. Esqueça a demissão por enquanto. Considere isso. Hora extra. Apenas faça ele subir e assinar esse contrato. Eu pago o seu dia. Pago o dobro. Pelo amor de Deus, Júlia, me ajude. Olhei para Pedro e sinalizei. Ele está implorando. Pedro sorriu e fez um gesto convidando-me a caminhar com ele. Apanhei minha caixa do chão, mas não para ir embora. Coloquei-a sobre o balcão da recepção e disse para a recepcionista, que assistia a tudo de boca aberta. Cuide disso para mim, por favor. Eu tenho uma reunião de 30 milhões agora. Ricardo correu na frente para chamar o elevador, curvando-se como eu caminhei lado a lado com Pedro. Pela primeira vez em 5 anos, eu não estava andando atrás do meu chefe. Eu estava no comando. E Ricardo, sem saber, estava caminhando para a sua própria ruína. O elevador subiu em silêncio, mas o clima lá dentro gritava. De um lado, Ricardo tentava limpar o suor da testa com um lenço de papel, sorrindo nervosamente cada vez que Pedro olhava em sua direção. Do outro, Pedro mantinha uma postura régia, ignorando completamente a existência do Mi, o ex-chefe, e focando seus olhos em... Quando as portas se abriram no andar da diretoria, eu assumi a liderança. Ricardo tentou correr na frente para abrir a porta da sala de reuniões, mas Pedro tocou no meu ombro e fez um sinal indicando o corredor dos departamentos operacionais. Não quero ir para uma sala fechada ainda. Ele sinalizou. Quero ver a operação. Quero ver um canteuns de o trabalho acontece. Você pode me mostrar? Olhei para Ricardo, que já estava segurando a porta da sala de reuniões aberta como um porteiro de hotel. Ricardo, avisei. O Sr. Pedro quer fazer um tour pelos setores antes de sentar. Ele quer ver a equipe trabalhando. O quê? Não, Ricardo arregalou os olhos. O setor administrativo está uma bagunça. Tem caixas no curral. Edor? Leve ele direto para a sala de conferências. O café já está servido lá. Traduzi para Pedro. O gerente diz que prefere ir para a sala, pois está preocupado com a organização dos setores. Pedro franziu a testa e respondeu rápido. Diga a ele que eu não invisto em salas de reunião. Invisto em processos. Se ele não me deixar ver a empresa, eu vou embora. Repassei a mensa. Ricardo,
Sem saída e com medo de contrariar o homem dos 30 milhões, assentiu freneticamente, gesticulando para que prosseguíssemos. Comecei a guiar Pedro pelos corredores. Foi, sem dúvida, o momento mais gratificante da minha carreira. Durante 5 anos, eu trabalhei naqueles bastidores. Eu sabia o nome de cada funcionário. Sabia como funcionava a logística. Sabia onde estavam os gargalos e onde estava o potencial de lucro que Ricardo nunca enxergava. Enquanto caminhávamos, eu não apenas traduzia, eu explicava. Aqui é o setor de logística, sinalizei, enquanto apontava para a equipe trabalhando através da parede de vidro. Eles têm um sistema muito eficiente de distribuição, mas precisam de mais investimento em tecnologia para rastreame. Ponto em tempo real. O potencial de crescimento aqui é de 40% se o sistema for atualizado. Pedro parou, surpreso. Ele pegou um pequeno caderno de couro do bolso interno do paletó e uma caneta tinteiro. Você conhece os números de cabeça? Ele perguntou. Eu fiz os relatórios desses números nos últimos 3 anos, senhor. Respondi, mantendo o profissionalismo. Embora meu sempre assinasse o documento final. Fui eu quem compilou os dados. Pedro olhou para Ricardo, que estava logo atrás de nós, sorrindo bobamente sem entender nada do que estávamos conversando. O investidor balançou a cabeça, anotou algo no caderno e pediu para continuarmos. Passamos pelo financeiro, pelo marketing e pelo atendimento. Em cada parada, eu dava uma aula sobre a empresa. Eu me sentia leve. O medo da demissão havia sumido, substituído pela certeza de que eu era boa no que fazia. Ricardo, por outro lado, parecia murchar a cada minuto. Ele via a conexão profissional que eu estava criando com o investidor e sabia que estava ficando de fora. Júlia, Ricardo sussurrou quando passamos perto do bebedouro. Pare de fazer tantos sinais. Você está deixando ele confuso. Apenas leve ele para assinar o papel. Ele está fazendo perguntas técnicas, Ricardo. Respondi em voz alta, fazendo alguns funcionários olharem. Ele está impressionado com a nossa margem de lucro do último trimestre. Aquele relatório que você apresentou, lembra? Estou explicando os detalhes que você esqueceu de mencionar na época. Ricardo ficou rouco e se calou. Finalmente, entramos na sala de reuniões principal. Era uma sala imponente, com uma mesa de madeira maciça e vista para a cidade. Pedro sentou-se na cabeceira. Ricardo correu para sentar ao lado dele, mas Pedro colocou a pasta na cadeira ao lado, bloqueando-a, e apontou para a cadeira à sua frente. Ele queria que eu me sentasse ali, de frente para ele, para fácil, e para a comunicação visual. Ricardo teve que se sentar na ponta distante, isolado. Começamos a revisar o contrato. Pedro era meticuloso. Ele apontava cláusulas, pedia esclarecimentos sobre prazos e multas. Eu traduzia as dúvidas dele para Ricardo, Ricardo respondia, geralmente de forma vaga. E eu traduzia de volta para Pedro, muitas vezes complementando a resposta com as informações corretas que eu sabia de memória. Pedro percebeu isso. Em um momento ele sinalizou. Você está corrigindo as respostas dele, não está? Eu sorri discretamente. Estou apenas tornando as informações mais precisas para que o senhor tenha segurança no investimento. Você é brilhante, Júlia. Ele sinalizou. Essa empresa não tem ideia do tesouro que tem em mãos. Senti-mo, meu rosto esquentar. Aquele elogio valia mais do que qualquer bônus que nunca recebi. Cerca de meia hora depois, ouvimos um barulho na recepção. Passos apressados e vozes alteradas vinham do corredor. A porta da sala de reuniões se abriu com estrondo. Era o dono da empresa, o Big Boss, como todos o chamavam pelas costas. Um senhor alto, de cabelos grisalhos e presença intímido. Ele estava ofegante, com a gravata um pouco torta, indicando que tinha corrido. Logo atrás dele, vinha um rapaz jovem usando um crachá de uma agência de tradução, segurando uma maleta. Mil perdões pelo atraso, disse o dono, dirigindo-se a Pedro e estendendo a mão, ignorando a mim e a Ricardo num primeiro momento. O trânsito estava impossível e tivemos uma falha terrível na comunicação com a agência de intérpretes. Mas aqui estamos. Trouxe o melhor profissional da cidade para nos auxiliar. O dono fez um gesto para o rapaz da agência que se adiantou, pronto para começar a fazer os sinais. O clima na sala congelou. Ricardo levantou-se num salto, tentando parecer proativo. Chefe, que bom que chegou. Estávamos... adiantando. As coisas aqui.
Pedro, no entanto, nem olhou para o novo intérprete. Ele manteve os olhos fixos no dono da empresa e levantou a mão, pedindo calma. Depois, olhou para mim e sinalizou rapidamente. Eu traduzi em voz alta, com a voz firme para que todos ouvissem. O Sr. Pedro disse que não há necessidade de desculpas. Ele disse que a reunião já está praticamente concluída e que ele está muito satisfeito. O dono da empresa parou, confuso. Ele olhou para o rapaz da agência, que ainda estava com as mãos paradas no ar, e depois olhou para mim. Ele franziu a testa, tentando lembrar quem eu era. Em uma empresa com 200 funcionários, o dono raramente conhecia o rosto de quem trabalhava no administrativo, ainda mais alguém que ficava escondida atrás de pilhas de papel como eu. Concluída? Perguntou o dono. Mas como vocês se comunicaram? O Ricardo não sabe Libras. Pedro sinalizou novamente, com um sorriso leve no rosto. Eu respirei fundo e traduzi. Ele disse que, felizmente, encontrou esta funcionária na recepção. Ele disse que eu salvei a negociação. Disse que nunca viu alguém explicar o negócio da empresa com tanta clareza e paixão. Ele está pronto para assinar o contrato de 30 milhões agora mesmo, graças ao atendimento que recebeu nesta sala. O dono da empresa abriu um sorriso de orelha a orelha. A tensão saiu dos ombros dele. Isso é fantástico! Exclamou o dono. Ele se virou para mim, me olhando como se eu fosse a 8ª maravilha do mundo. Me desculpe, minha jovem, com essa correria eu não estou recordando o seu nome. Mas você está de parabéns. Salvou o dia. Ricardo sempre me falou que tinha uma equipe competente, mas você superou as expectativas. Ricardo, lá no canto da mesa, parecia que queria desaparecer dentro do carpete. Ele estava pálido, suando frio. Ele sabia o que estava por vir. O dono continuou, empolgado. Vamos formalizar isso. Pedro, assina. E nós comemoramos. E você, minha querida? Qual é o seu cargo mesmo? Preciso saber para dar o devido reconhecimento no boletim da empresa. Pedro, percebendo a deixa, olhou para mim com um olhar cúmplice. Ele fez uma pergunta em sinais. Uma pergunta que eu sabia que seria a cartada final. Posso contar a ele a verdade agora, Júlia? Ou você prefere fazer as honras? Eu olhei para Ricardo. Ele me olhava com um pedido mudo de piedade. Mas lembrei da caixa de papelão. Lembrei da humilhação. Lembrei dele dizendo que eu tinha baixo desempenho. Olhei para Pedro e assenti. Pode deixar que eu respondo. Virei-me para o dono da empresa, que aguardava minha resposta com um sorriso expectante. O silêncio na sala de reuniões era tão profundo que eu ergui a ouvir o zumbido do ar-condicionado. O dono da empresa me olhava com aquele sorriso de aprovação, esperando que eu dissesse gerente administrativa ou algo parecido. Pedro, o investidor, me observava com calma, sabendo que a bomba estava prestes a explodir. E Ricardo? Bem, Ricardo parecia uma criança que acabou de quebrar o vaso favorito da mãe. Eu endireitei minha postura. Não havia mais medo dentro de mim, apenas uma clareza cristalina. Olhei nos olhos do dono da empresa e, em seguida, comecei a sinalizar para Pedro, enquanto falava em voz alta, para que todos naquela sala entendessem a ironia do destino. O meu cargo, senhor? Comecei com a voz firme. Até às 9 horas da manhã de hoje, eu era assistente administrativa sênior. Porém, este exato momento, meu status oficial na empresa é desempregada. O sorriso do dono da empresa congelou. Ele piscou algumas vezes, confuso, como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira que não fosse Libras. Como? Desempregada? Ele perguntou, olhando para o crachá que eu ainda usava pendurado no pescoço. Mas você está aqui, conduzindo a reunião mais importante do ano. Quem te demitiu? Antes que eu pudesse responder, Pedro bateu a mão na mesa. O som fez Ricardo pular na cadeira. O investidor começou a sinalizar com vigor, uma expressão de indignação no rosto. O intérprete da agência, que estava no canto, ia começar a traduzir, mas Pedro apontou para mim. Ele queria que eu fosse a voz dele até o fim. Traduzi o que Pedro disse, palavra por palavra, olhando diretamente para Ricardo. O senhor Pedro está perguntando: como é possível que uma empresa que quer 30 milhões do meu dinheiro tenha a coragem de demitir a única pessoa que sabe como esse negócio funciona? Se ela é incompetente a ponto de ser demitida,
Então os processos que ela me apresentou são falsos? E se são verdadeiros, então a gestão desta empresa... É cega. O dono da empresa ficou vermelho. Ele girou a cadeira lentamente em direção a Ricardo. O meu ex-chefe tentou se esconder atrás de uma pasta, mas não havia para onde fugir. Ricardo, disse o dono, com uma voz baixa e perigosa. Você pode me explicar isso? Você me disse no relatório semanal que estava fazendo uma limpeza de pessoal improdutivo. Você demitiu essa moça. A mesma moça que o nosso maior investidor diz ser brilhante. Ricardo tentou sorrir, mas saiu uma careta. Ele gaguejou. Veja bem, chefe. Foi uma decisão estratégica. A Júlia, ela estava desmotivada. O desempenho dela caiu. Eu achei que precisávamos de sangue novo, alguém mais dinâmico. Foi um mal-entendido. Eu posso readmiti-la agora mesmo, sem problemas. Vamos esquecer isso, não é, Júlia? Eu olhei para ele com pena. Baixo desempenho, Ricardo? Perguntei. Ou será que eu fui demitida porque corrigi o erro que você cometeu no orçamento da semana passada? Aquele erro que custaria 200 mil à empresa e que eu silenciosamente consertei antes de enviar para a diretoria? O dono da empresa arregalou os olhos. Que erro no orçamento? Ele exigiu saber. Eu tenho os e-mails originais e as correções salvas na minha nuvem pessoal, já que meu acesso ao computador da empresa foi cortado. Respondi calmamente. Posso encaminhar para o senhor agora mesmo pelo celular. O rosto do dono da empresa passou de vermelho para um tom pálido de fúria contida. Ele se levantou. Ricardo, você colocou em risco o maior contrato da história desta companhia por causa do seu ego? Você demitiu uma funcionária exemplar e quase fez o Sr. Pedro ir embora por falta de um intérprete. Algo que era sua responsabilidade providenciar. Pedro fez um sinal rápido para chamar a atenção. Eu traduzi. O Sr. Pedro diz que não assina o contrato com a gestão atual. Ele não confia no gerente. Ele diz que o dinheiro dele só entra se houver uma garantia de competência. O dono da empresa não hesitou. Ele apontou para a porta. Ricardo, saia da minha sala. Passe no RH agora. Se a Júlia foi demitida por baixo desempenho, você está sendo demitido por justa causa, por negligência e incompetência grave. Pegue suas coisas. Você tem 10 minutos. Ricardo abriu a boca para protestar, mas o olhar do dono foi tão fulminante que ele se calou. Ele se levantou, derrotado, e saiu da sala de reuniões arrastando os pés, sem olhar para trás. A sensação de justiça foi como um bálsamo para minha alma. Não foi vingança, foi a verdade aparecendo. O dono da empresa suspirou, passou a mão nos cabelos e se virou para mim com um sorriso suplicante. Minha querida Júlia, eu peço 1000 desculpas. Obviamente sua demissão está anulada. Eu quero que você assuma o cargo do Ricardo. Você será a nova gerente administrativa. Dobro o seu salário. O que me diz? Vamos assinar esse contrato? Olhei para aquela sala luxuosa. Olhei para o dono, que até 10 minutos atrás nem sabia meu nome. A oferta era tentadora. Ser gerente, ganhar o dobro, ter o poder. Mas então olhei para Pedro. O investidor estava escrevendo algo em seu caderno de couro. Ele destacou a folha e me entregou. Nele estava escrito um número e uma frase. Olhei para Pedro, surpresa. Ele sinalizou. Eu não quero apenas investir nesta empresa. Eu tenho vários negócios. Preciso de alguém que seja meus olhos e meus ouvidos. Alguém íntegro, inteligente e que saiba se comunicar de verdade. Venha trabalhar diretamente comigo. Você será minha consultora pessoal para novos negócios. O salário é esse que escrevi no papel. Olhei para o número. Era 3 vezes o que o dono da empresa acabara de oferecer. Sorri para o dono da empresa, que aguardava ansioso. Agradeço a oferta, senhor, eu disse, sentindo uma liberdade que nunca experimentei antes. Mas a demissão, o de hoje de manhã, me fez perceber que eu preciso estar onde sou valorizada desde o primeiro momento, não apenas quando sou necessária para apagar um incêndio. Fiz um sinal de agradecimento para Pedro e disse: Eu aceito sua proposta, senhor Pedro. Pedro sorriu e fechou a pasta. Ótimo, ele sinalizou. Então, como minha consultora, o que você sugere sobre este contrato de 30 milhões? Devemos assinar? Pensei por um segundo. A empresa era boa,
Os funcionários eram trabalhadores. O problema era apenas o Ricardo, e ele já não estava mais lá. Pode assinar, respondi. A equipe operacional é excelente. Eles merecem esse investimento. Com o Ricardo fora, a empresa vai prosperar. Pedro assentiu e assinou o documento, para o alívio supremo do dono da empresa, que quase chorou de gratidão. Saí da sala de reuniões ao lado de Pedro. Passamos pela recepção, onde minha caixa de papelão ainda estava sobre o balcão. A recepcionista me olhou, curiosa. Você vai levar a caixa, Júlia? Ela perguntou. Peguei a caixa nos braços. Ela não parecia mais pesada. Parecia um troféu. Vou sim, respondi com um sorriso largo. Mas não vou. Vou precisar do que tem aqui dentro. Estou indo para um lugar novo. Caminhei até a porta de saída. O sol do meio-dia brilhava lá fora, iluminando a calçada. Vi Ricardo no estacionamento, entrando em seu carro, furioso, falando sozinho. Ele nem me viu. Eu já estava muito acima daquilo tudo. Entrei no carro preto blindado que aguardava Pedro. Enquanto o motorista fechava a porta, olhei para o prédio onde deixei 5 anos da minha vida. Eu entrei lá de manhã como uma funcionária descartável e estava saindo como uma executiva valorizada. A vida tinha dado voltas, e eu finalmente estava no comando da minha própria história.